Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Olá, tudo bem? Hoje no nosso jornal transmitido via EAD, a gente vai falar sobre um assunto muito recorrente na nossa sociedade, mas pouco discutido, que é a violência contra a mulher. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente pode começar a falar sobre o feminismo. O que é o feminismo, afinal? As pessoas não sabem o que é o feminismo, as pessoas não têm ideia do que é e o quanto que ele é importante na nossa sociedade. O feminismo, ele foi um movimento criado para igualar os direitos das mulheres e dos homens. Então, ele veio, para tentar ajudar as mulheres a se encaixarem na sociedade e não serem tão oprimidas. Por isso que ele cresceu tanto, foi um movimento tão repercutido, e é até hoje. Em 2020, o site Agência Brasil registrou 17 milhões de casos de violência contra a mulher, tanto psicológica quanto sexual, e todas essas dentro de suas próprias casas, pois estávamos em um ano de pandemia. E em 2022, o Brasil registrou o maior índice de feminicídio, que foram 699 mortes durante o primeiro semestre do ano, que é uma taxa muito alta e nunca aconteceu aqui no Brasil. O feminicídio, ele é o homicídio de mulheres, o assassinato de mulheres, e ele ocorre muitas das vezes dentro das próprias casas mesmo. Às vezes a pessoa tá tendo uma discussão ali com o marido e acaba um desentendimento, e isso acaba acontecendo e é algo muito sério, porque é algo problemático na nossa sociedade e muito pouco discutido, como eu falei no início. Nenhum desses casos devem ser defendidos, em hipótese alguma, mas uma questão que a gente tem que colocar em pauta é que a gente é criado em uma sociedade machista. Somos criados numa sociedade onde a gente tem na nossa cabeça que as mulheres têm que comprar uma vassourinha quando é criança, um jogo de panela, para brincar de cozinha, para brincar de casinha, para ter uma boneca, para cuidar como se fosse um filho. E os meninos têm que ter o carrinho de bombeiro, eles têm que ter carrinho policial, eles têm que ter super-heróis. Querendo ou não, essa é uma visão machista que a gente tem desde criança, onde a gente acha que as mulheres não conseguem exercer esse tipo de papel importante na sociedade. E por pensarmos dessa forma, criamos cidadãos que, quando grandes, eles têm essa visão de mundo, de que as mulheres são mais frágeis, que a gente tem que ter mais cuidado, ou que a gente pode usar como objeto. Os meninos, eles estão sendo criados dessa forma, eles estão sendo criados com essa visão de mundo que é muito triste, é uma visão preocupante e doentia, onde a gente faz isso com a nossa própria sociedade. Então a pauta que eu coloco em discussão é que tudo se inicia na educação, como você educa seu filho para se tornar um cidadão, o que você coloca na sua casa, as ideias que você coloca na sua casa, como são as relações dali de dentro, e é muito importante a gente colocar isso em discussão, porque tudo se inicia daí, a partir da nossa criação, a partir da nossa infância. Toda pessoa que somos é iniciada a partir disso. Então fica aí essa discussão sobre a educação e a criação que estamos dando para os nossos futuros cidadãos. Antes de iniciar os relatos sobre as agressões, eu queria falar para vocês sobre a Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 da Constituição, ou Lei Maria da Penha, ela foi criada para que toda violência doméstica seja considerada crime e seja investigada pela polícia e pelo Ministério Público. Ela foi criada para que as mulheres tenham essa garantia de que qualquer violência e qualquer crime feito a elas seja realmente investigado, seja realmente levado a sério, levado à justiça. E foi uma lei muito importante na evolução das mulheres e nas conquistas que a gente teve perante a sociedade. Então agora fiquem com alguns casos de violência doméstica que a gente trouxe para vocês terem noção da dimensão do que é isso e que a gente consiga evoluir a partir disso, que a gente consiga melhorar como sociedade e construir uma sociedade melhor para as nossas próximas gerações. Oi, meu nome é Olivia e em uma terça-feira procurei um dos centros de referência e assistência social no interior de São Paulo. Eu queria ser ouvida por um psicólogo com quem pudesse falar das agressões que sofri na minha própria casa pelas mãos do meu marido, 20 anos mais velho que eu. Os episódios de violência física e psicológica aconteceram desde o início do casamento, há 15 anos.
mas se intensificaram muito durante os primeiros meses da pandemia, quando ele saiu de férias e eu deixei de trabalhar temporariamente como empregada doméstica por conta da quarentena. Meu nome é Maria da Penha, minha história começou em 1974, quando eu fui estudar ciências farmacêuticas na cidade de São Paulo. Lá eu conheci o Marcos Antônio, ele fazia pós-graduação em economia na mesma faculdade, e ele era uma pessoa muito dócil, muito amável com todo mundo que estava à sua volta. A gente começou um relacionamento nesse mesmo ano, em 74, e em 76 a gente casou. A gente teve a nossa primeira filha aqui em São Paulo e quando eu acabei a minha faculdade, ele acabou a dele, a gente se mudou para Fortaleza. Lá em Fortaleza a gente teve mais 2 filhas e depois que ele conseguiu tirar a cidadania brasileira, porque ele era colombiano, e ter uma vida estável economicamente e profissionalmente, começaram as agressões. Ele sempre se exaltava com muita facilidade, ficava muito irritado, principalmente comigo, mas também acontecia muito com as nossas filhas. Isso acabou tendo muita tensão na nossa casa, a gente criava um medo frequente, tanto eu quanto as minhas filhas, por medo de acontecer alguma coisa, né, mais agressões. Se formando um ciclo de agressão, né, contanto que tinha um aumento da tensão, aí vinha as agressões, depois ele se arrependia e depois ele vinha ser tudo carinhoso comigo. Contanto que foi na época da lua de mel que ele veio ser carinhoso e eu acabei perdoando, acabei tendo uma esperança de mudança e tive a nossa terceira filha. Em 1983 aconteceu a primeira tentativa de assassinato, que enquanto eu dormia eu levei um tiro e esse tiro me deixou paraplégica. Eu fiquei 4 meses internada. Quando a gente saiu, ele contou pra polícia e pra mim que esse tiro eu levei por conta de uma tentativa de assalto. Mais tarde a gente descobriu que isso era mentira. E a segunda tentativa de assassinato foi que depois de eu sair do hospital, ele me manteve 15 dias em cárcere privado e tentou me eletrocutar no banho. Depois de um tempo, a gente descobriu que essas histórias eram mentiras do assalto. E muitas peças fizeram sentido pra mim, porque na época ele insistiu muito que a investigação não fosse pra frente. Ele também fez eu assinar muitas procurações que autorizavam ele a agir em meu nome. Meus amigos e minha família conseguiram apoio jurídico pra eu sair de casa e não perder a guarda das minhas filhas, porque a situação estava muito grave e realmente todo mundo estava preocupado comigo. A próxima agressão que eu sofri não foi do Marcos Antônio, mas sim do poder jurídico, porque o primeiro julgamento dele acabou ocorrendo em 1991, ou seja, 8 anos depois que aconteceu o crime. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas ele saiu por conta de recursos solicitados à defesa. Mesmo eu estando bem fragilizada, naquele momento eu continuei buscando por justiça, porque eu queria lutar por essa justiça. Eu acho que eu não merecia aquilo e nenhuma mulher merece isso. E escrevi um livro que chama Sobreviver e Posso Contar. Ele foi publicado em 1994 e conta o processo que eu passei com o Marcos Antônio. Em 96 aconteceu outro julgamento, mas ele foi sentenciado a 10 anos e 6 meses de prisão e, por causa de advogados da defesa, ele não cumpriu a pena. Em 1998, o caso criou uma dimensão enorme, tanto nacional quanto internacional, e denunciaram ele para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Unidos. Mesmo assim, com toda essa repercussão, o Estado brasileiro ele ficou omisso, ele teve essa omissão do caso e ele não se pronunciou em nenhum momento. Em 2001, o Estado foi responsabilizado por negligência e o meu caso era um exemplo numa falha no sistema brasileiro, onde os agressores podiam sair sem ser punidos. Depois disso, essa Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, eles deram várias instruções e recomendações para o Estado brasileiro,
para eles seguirem sobre essas agressões, onde recomendavam para ter a investigação do meu caso e também que as medidas necessárias fossem tomadas para que Marcos Antônio fosse punido. Meu nome é Viviane, eu sou professora, eu sou vítima de violência doméstica. Tudo começou quando eu fui fazer uma viagem, eu conheci ele e eu acreditava que ele era o homem dos meus sonhos. Ele era um príncipe encantado, ele fazia tudo por mim e eu me apaixonei por ele. A gente começou um relacionamento e tava tudo bem, ele era um príncipe encantado, ele era amoroso, ele era carinhoso, mas tudo começou a desandar quando ele me convidou para ir morar no Rio Grande do Sul com ele. E eu fui. A partir daquele momento foi só desastre da minha vida. Começaram as agressões, ele falou que eu não precisava mais trabalhar, que não era necessário, que só bastava eu ficar dentro de casa. Começou a questionar as minhas roupas e tudo que eu fazia. E aquilo pra mim já estava me enchendo. E o basta pra mim foi quando eu descobri uma traição com uma mulher e eu decidi ir embora. Mas quando eu decidi ir embora, eu descobri que eu estava grávida. Então, por pressão de alguns familiares, eu voltei e decidi dar uma segunda chance. Mas essa foi minha pior decisão, porque as agressões só continuaram e depois que o bebê nasceu só pioraram. Ele me batia e ele sorria e falava que eu não era o suficiente, que eu não prestava, que ninguém iria me querer. Depois disso, as agressões só aumentaram e pioraram. E o basta pra mim foi quando, em uma das agressões, ele quebrou minha costela. Eu tive que ir pro hospital para ser devidamente cuidada. Depois disso, algumas pessoas próximas de mim foram comigo abrir um boletim de ocorrência, que acabou não dando em nada, porque eles falaram assim, que eu não tinha provas o suficiente e que eu só poderia provar alguma coisa se eu tivesse câmeras em casa. Hoje em dia, eu não vivo mais com ele, mas eu vivo fugindo constantemente e vivo sofrendo várias perseguições, ameaças que vai vir atrás de mim. E essa é a minha história. Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores.